Pessoal, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um vídeo que eu vou fazer, eu não tenho esse costume de estar fazendo, tá? Um vídeo como este. É um vídeo resposta. Por que é um vídeo resposta? Tem um pastor no YouTube, né? Pastor Elias Soares, né? Já tem um tempo já que ele gravou esse vídeo, inclusive. E ele colocou lá na descrição do vídeo dele, no título, né? Dentro do vídeo dele vai ter uma pergunta, né? Ele vai fazer uma pergunta, ele vai abordar o texto, o mesmo texto que eu vou abordar agora, e ele vai fazer a seguinte pergunta, né? Ou melhor, ele vai colocar lá o seguinte título, né? A pergunta que calou os pós-tribulacionistas, né? Então, para você que não tem muito conhecimento, né, o que é pós-tribulacionista, são pessoas que acreditam que a igreja vai ser transformada, arrebatada por Jesus depois da grande tribulação. Por isso o nome pós-tribulacionista. Já existe outro grupo que se chama pré-tribulacionista, né? Acreditam que a igreja vai ser arrebatada, né? Jesus vai voltar antes da grande tribulação para elas, tá? Então existem esses dois grupos, né? E existem outros também, né? Que defendem uma tese diferente também. Mas os dois pontos mais fortes são estes, né? E o pastor Elias, né? Ele é pré-tribulacionista. Só que ele abordou um texto aqui, defendendo uma causa, né? Uma parte eu concordo com ele, e na outra é algo que eu vou fazer a pergunta para ele, né? O texto, né, que ele usou foi Apocalipse 7, versículo de 9 ao 15, né? Eu não sei se ele leu todos esses versos lá no vídeo, não estou lembrado agora, né? Mas é o texto que vai abranger a informação, né? Porque no verso 9 vai aparecer uma grande multidão. E depois lá no verso 14, verso 15, vai aparecer de novo uma grande multidão, né? Lá em Apocalipse 19 vai ter outra grande multidão. Se você voltar um pouquinho para trás também tem grande multidão. Então eu queria abordar esse tema, né? Embora do versículo 9 até o 14, né? Eu não vou conseguir destrinchar tudo, não tem jeito, tá? Eu precisaria de umas 4 ou 5 horas, né? Para destrinchar tudo isso, né? Porque cada versículo, né, contém muitas informações, entende? Não tem ainda que eu queira. Mas vamos para a leitura. Eu vou só destacar a parte que cabe lá ao pastor Elias, tá? Tem outras coisas aqui falando, mas não dá por agora. Depois destas coisas, né? Então já começa assim o verso 9. Mas que coisa que ele está falando? Depois destas. O que aconteceu antes? Antes aconteceu o selamento dos 144 mil. O selamento das 12 tribos de Israel, entende? Depois que foi selada as 12 tribos, aí eu olhei, e eis uma grande multidão, da qual ninguém podia contar, né? De todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. Então a gente vai usar a expressão, depois destas coisas, significa que teve uma coisa acontecendo anteriormente, que foi o selamento. Quando termina o selamento, acontece o arrebatamento, ressurreição dos mortos, essas coisas, né? E aí vai aparecer a multidão, né? De todas as nações, né? Todas as nações, então é muita gente, né? De todas as tribos, mas quais tribos? De todas as tribos de Israel, né? De todos os povos, línguas que estavam diante do trono, e aqui que é o ponto que ele usou, né? Aqui está aparecendo a expressão diante do trono. Lá no versículo 14, versículo 15, vai aparecer de novo, né? Uma grande multidão que veio da grande tribulação. Mas aqui já está mostrando que tem uma multidão diante do trono. O pastor Elias usa esse ponto aqui para falar que essa grande multidão é a igreja. E não está errado, está certo, né? É a igreja mesmo. Mas não significa que já aconteceu o arrebatamento com eles, né? Ou que a igreja já está no céu, por isso está diante do trono. Não é isso, né? Porque lá aquela outra grande multidão vai se ajuntar nessa multidão também, né? Dá a entender que é duas, mas é a mesma multidão. É que o texto vai fornecer detalhes, né? Diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos, né? Palmas nas mãos aponta para a festa dos tabernáculos, né? Que é milênio mesmo, né? Então já aconteceu a ressurreição, já aconteceu o arrebatamento. Cristo já está com a sua igreja nas bodas do Cordeiro, porque bodas do Cordeiro é a festa dos tabernáculos. Festa dos tabernáculos é a 7ª festa, né? Ok? Mas essa expressão que eles estão diante do trono, é importante a gente meditar. Então eu vejo que o pastor Elias, né, está meditando. Opa, com certeza, ele está meditando nos pontos aqui. Concordo com ele que é a igreja mesmo.
mas não está no céu. Porque a promessa para a igreja é herdar o reino debaixo do céu, entende? Daniel 7, né? Daniel 7, versículo 27 e 28, né? Todos os reinos, né? Todos os reinos debaixo de todos os céus serão dados ao povo santo do Altíssimo, que somos nós. Então nós temos promessas de herdar o mundo, né? Romanos 5, Paulo fala que nós vamos herdar o mundo, né? Mateus também fala que, Jesus lá nas bem-aventuranças, né? Os mansos herdarão a terra, né? Então não tem promessas da gente estar habitando no céu, entende? Morada não. Mas vamos ter acesso, isso eu entendo. Perfeito. Aí eu concordo, né? Nós vamos ter acesso. Porque Jesus falou que quando nós formos transformados, formos arrebatados, seremos iguais aos anjos. Não vamos nos casar e nem nos dar em casamento. Hoje, os anjos habitam no céu com o Senhor Deus, né? Isaías 6, né? A visão de Isaías. Eu vi o Senhor Deus sentado em um sublime trono, né? E os anjos o adoravam, né? De noite e de dia, né? Os anjos estavam na presença de Deus adorando. Então, os anjos habitam no céu. Só que os anjos têm acesso à terra, entende? Eles vão e voltam, entende? Os anjos têm acesso à terra, mas eles não são da terra, entende? Eles são do céu, mas eles vêm para a terra porque eles têm acesso. Nós moramos na terra, não temos acesso ao céu, mas um dia a gente vai ter acesso ao céu. Jesus falou para Pedro estava falando, mestre, eu estou pronto para ir com o senhor para qualquer lugar, né? Pedro, mas Pedro, eu vou para um lugar agora que você não pode ir agora. Agora não, Pedro. Mais tarde você pode me seguir, mas nesse momento você não pode me seguir. Mais tarde, Jesus, você sabe que ele está falando de tempos longínquos, né? Então, depois que eu for transformado, eu vou ter acesso ao céu. Tendo acesso ao céu, eu vou estar diante do trono. Entende? Minha opinião, tá? Eu tenho acesso aos céus, né? Mas eu não moro no céu, não é prometido morada para mim no céu, entende? Para ninguém, na verdade. Vamos ler o verso 10 e já que a gente volta a falar do trono, porque vai falar de novo do trono na outra grande multidão lá, entre aspas. Verso 10. E clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono. Então veja que os anjos estão lá. E dos anciãos e dos 4 seres viventes, né? Prostraram-se diante do seu trono, sobre os seus rostos, e o adoraram a Deus, dizendo, louvor, glória, poder, sabedoria e ação de graças, honra e força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém, né? Então aqui a gente foi até o 12, né? Verso 12. Agora, vamos ler o verso 13. E um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de branco, né, os mesmos que estão com palmas nas mãos, lá no verso 9, tá? É a mesma multidão. Esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são? De onde vieram? O anjo faz a pergunta para João. Aí o João disse, olha, Senhor, tu sabes, né? Aí o anjo me disse, estes são os que vieram da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e a branquejaram no sangue do Cordeiro, por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite, e o servem no seu templo, o qual aquele que está sentado sobre o trono, os cobrirá, né? Com a sombra das suas asas, né? Ou com a sua sombra. Então veja que apareceu de novo, entende? Mas é a mesma multidão, entende? Só que aqui está dando detalhe, de onde é que essa multidão veio? Veio da terra, porque agora elas têm acesso aos céus, né? Agora elas têm acesso, então elas estão diante do trono. Mas olha só que expressão interessante que vai aparecer aqui, ó. Eu lhes disse, Senhor, tu sabes, né? E ele me disse, são os que vieram da grande tribulação. Então, essa multidão que está lá, que está aqui no verso 14, mas que também está lá no verso 9, vieram da grande tribulação. Isto é, elas atravessaram a grande multidão. Não existe 2 grupos, entende? 2 ressurreições, não existe. Para a igreja, não. Então, vieram uma só. Então, essa grande multidão, elas estão com vestes brancas, a mesma veste branca que a outra está lá. O outro contexto, né? Só que olha só que interessante isso aqui, ó. Lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite. Olha só que palavra esquisita, entre aspas, né? Quando a igreja é transformada, ela não se torna um ser eterno? Deus não é eterno? Sim. Por que está aparecendo a expressão dia e noite aqui? Servem de dia e de noite. Eu tenho 2 pensamentos, né, para passar para você. Primeiro, João está pensando na época dele, né? Eu preciso de noite e dia. Dentro da visão, né? Parafisando, talvez ele pense, a igreja está lá para todo sempre com o Senhor Deus, de dia e de noite. Essa é uma expressão que eu posso usar, né? Mas não é muito cabível, né? Porque o nível de espiritualidade de João é muito mais maior do que o nosso, né? Ele não vai estar rasinho desta forma, né? Pensando nesse texto. Então eu penso que ele está
pensando, né, nos acontecimentos no milênio, né? Para a igreja não tem dia e noite, né? Para a igreja não, nem para o Senhor Deus. Não vai precisar de contagem de tempos, né? Mas para o restante das nações que vão ser servas, né? Servir a igreja, né? Junto com o Cordeiro, perante o Cordeiro, na verdade, né? Essas nações vão precisar de dia e de noite. Isso está nos profetas, né? Sol e lua, né? Dia e noite. Então as nações vão precisar. Então isso para mim é uma referência clara de que as nações vão estar lá perante o Senhor Deus, né? Porque elas vão servir a igreja, ao mesmo tempo vai estar servindo Deus, né? Indiretamente, vamos falar assim. Vão ser nossas servas, mas essa serventia vai servir a Deus, né? Entende? Então elas estarão de dia e de noite, né? Porque é o reino, né? A palavra 1000 anos já diz, né? É um tempo determinado, né? É uma contagem de tempo, né? Porque se fosse eternamente, não precisaria nem ter uma contagem, teria que ter um número em específico. Olha, a igreja vai reinar por certo tempo. Entende? Ou para todo sempre. Na verdade vai ser para todo sempre. Mas existe uma contagem de tempo porque tem algumas coisas que precisam acontecer durante esses 1000 anos, né? Com o restante das nações, né? Não com a igreja. A igreja não vai precisar de fazer nada assim, ser edificada, transformada ou mudar alguma coisa na igreja. A igreja já foi glorificada, já cumpriu as 70 semanas, não tem nada mais a ser feito para a igreja. Mas o restante das nações que vão passar vivas, né, que não vão ter o corpo glorificado, não vão morrer, vão atravessar, entende? Vão ver Cristo vindo, vão ver Cristo derrotando a besta, vão ver todas essas coisas acontecendo e vão ver a igreja sendo transformada. Essas pessoas vão se tornar servas da igreja, entende? Nós vamos ser por cabeça e o restante, cauda, né? Deuteronômio 28, né? Então, a igreja estará nesse período, entende? Regendo as nações, né? O próprio Apocalipse vai mostrar um pouquinho lá no início, né? Aquele que aguentar até o firme, né? Ficar firme comigo, ser fiel comigo, Jesus falando, né, para uma das igrejas, né? Eu te darei autoridade para reger as nações com cetro de ferro, entende? Então a igreja vai reger nações. Então essas nações vão precisar de dia e de noite. Estou enfatizando porque isso é importante, tá? Tem gente que ignora essas informações, né? Tem gente que não liga muito para isso, acha que isso é balela. Não é. Se você não meditar em todos os pontos, né? Em algum momento você vai ter que voltar para trás e refazer a lição de casa. Fazer uma famosa revisão. Entende? Eu trabalho com construção civil. Então eu tenho que tomar muito cuidado no que eu estou fazendo. Porque se eu fazer de qualquer forma, pulando as etapas, ou fazendo a torta e a direito, vai chegar um momento que eu vou ter que voltar para trás e fazer reforma. Estou terminando a casa e estou voltando para trás para reformar alguma coisa que eu fiz errado no começo. Entende? A palavra do Senhor Deus é muito mais do que isso, entende? Muito mais importante do que isso. Então, quando eu estou lendo, estou estudando um texto, né? Eu tenho que absorver todo o contexto que está envolvendo, não só a igreja, entende? Embora o mais importante é a igreja de Cristo, sim, com toda a certeza do mundo. Mas eu não posso, né, ficar só numa extremidade, entende? Cristo e igreja, Cristo e igreja, Cristo e igreja. Não tem nações, não tem servo, não tem rio, não tem mato, não tem terra, não tem nada, né? É tudo espírito, né? Tudo espírito, não precisa de roupa, não precisa de corpo, não precisa comer, né? Jesus, depois que ele comeu, foi transformado, né? Foi ressuscitado, né, lá nos evangelhos. O que ele fez? Quando ele aparecia na presença das pessoas? Ele comia, não comia? Comeu pão, comeu peixe, fazia caminhada com o povo, né, para conversar. Tudo isso é preciso meditar, entende? Então eu não posso focar só igreja, 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 igreja. E aí eu fico numa extremidade só, as outras coisas vão ficando de lado. Daqui a pouco eu tenho que voltar para revisar. Então a minha pergunta para o pastor Elias, né, é a seguinte. A questão do trono eu concordo com o senhor, né? Estão na presença de Deus porque foram transformados. Mas não significa que um grupo saiu antes, né, 7 anos antes da grande tribulação, e o outro grupo está chegando agora, depois da grande tribulação. E aí formou um grupo só. Não. Todos vão ser ressuscitados na mesma hora. Os mortos vão ser ressuscitados primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, na época da grande tribulação, seremos transformados e encontrar com o Senhor nos ares. Uma vez só vai acontecer isso, né? Então, a minha pergunta para o pastor Elias é, em onde o senhor vai me mostrar que está escrito, né? Outras ressurreições acontecendo, né, dentro das escrituras. Porque o senhor falou lá no vídeo, tudo bem, a gente consegue empurrar para as pessoas, aqui tem uma multidão, ali tem outra, mas depois de tudo isso que eu falei, que eu expliquei, né, enfatizei, é um grupo só, né, é um grupo só, não tem dois grupos, né, é um grupo só de pessoas. Cristo só tem um corpo, né, ele não tem dois corpos, né,
Onde é que o Senhor vai me mostrar outra ressurreição, sem ser esta, né? Que o Apocalipse está descrevendo aqui depois do selamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 a 18, é a mesma de 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. E é a mesma da sétima trombeta, capítulo 11, versículo de 15 até os 18. É os mesmos eventos. E é os mesmos eventos de Daniel 12. Entende? Todas as informações, elas não entram em choque, elas se casam. Aí o Senhor precisa mostrar para mim onde é que está escrito outra ressurreição, né? E o Apocalipse vai enfatizar também, né? Esta é a primeira ressurreição, né? O restante, as outras pessoas que vão ser julgadas depois, né? Vai ter uma segunda morte, uma segunda ressurreição. Aquela outra ressurreição não vai causar dano na igreja, né? Nas pessoas que participaram da primeira ressurreição. Mas agora, se existe outra ressurreição além dessa primeira, eu quero que o Senhor me mostre na palavra, nas escrituras. E eu vou aguardar o vídeo do Senhor. E o público, né, que estiver me assistindo, por favor, ajude essa mensagem a chegar até o pastor, né? Senão não vai adiantar de nada, né? A gente vai estar aqui... Eu estou gastando o horário do meu almoço, né, para estar gravando esse vídeo, né, para fazer o vídeo resposta. Eu não sei se fizeram esse vídeo, né? Até onde eu pesquisei, eu não encontrei ninguém fazendo essa resposta para ele. Então esse é o vídeo resposta para o pastor Elias, né? E eu sei que é um homem de Deus, ele está meditando, ele está com o coração na palavra. Por isso eu decidi fazer, né? Porque que nem eu disse no início, eu não sou de ficar fazendo vídeo resposta, né? Fazer uma espécie de debates, entende? Fulano grava um vídeo, outro grava o outro, fazendo resposta, sabe? Nessas vai e volta, né? Bate e volta, né? Eu não gosto disso não. Mas como eu vi que ele está meditando, e esse ponto é importante, né? Ele reconheceu, né, uma multidão de... Isso como é que fala? É um acontecimento inédito, né, para um pré-tribulacionista. Então eu até aplaudi, eu gostei do vídeo. Mas eu quero ver a resposta do Senhor. Tá certo? Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, permitindo Deus.